Vamos lá, tratamento da dor crônica, mas são estratégias o quê? Não farmacológicas, certo? Porque, como eu falei no começo, nós somos não prescritores. Então, a gente não pode prescrever nenhum tipo de medicação para os pacientes. E isso, gente, parece meio óbvio, mas eu adoro que o óbvio seja dito. Pelo seguinte, o fisioterapeuta é, e o enfermeiro talvez sejam os profissionais que estão mais próximos do paciente, no sentido de frequência, sabe? Então, a fisioterapia é de 2 a 3 vezes por semana, né? O enfermeiro é diário, né? Ali com um paciente, por exemplo, que ele atua em home care, né? E ali muito próximo, até pegando o exemplo aí, né, da educação física, um personal, né, que também é 2, 3 vezes por semana. Então, nós profissionais que não podemos prescrever a medicação, somos os profissionais que estamos mais frequentemente com os pacientes. E os pacientes perguntam para a gente. Eles perguntam: você acha que eu tenho que tomar esse remédio? E essa é uma pergunta capciosa, tá, gente? Porque ele confia muito no que a gente fala, porque a gente está ali com ele. E aí, qualquer informação que a gente falar, toma ou não toma, ele vai seguir. E isso é um problema, tá? Às vezes a gente fala assim, se você tiver uma dorzinha, toma um Dorflex amanhã que não dá nada. E a gente não pode fazer isso, tá? Mas eu sei que no dia a dia, nos bastidores, isso acontece. Então, vamos tomar cuidado, tá bom? Quando o paciente vier perguntar para a gente sobre essa questão farmacológica, eu acho que a gente tem que informar, né? Então, por exemplo, olha, vou dar um exemplo, às vezes o paciente toma um remédio, um antihipertensivo, né? O paciente tem hipertensão e ele está tomando lá uma medicação. E aí ele chega meio zonzo, né? Ele vai falar isso, eu tô meio tonto, tô meio, não sei, tô estranho. Eu acho que foi o remédio, eu não vou tomar mais. Então, você fala, olha, o que eu consigo te ajudar? A medicação que você toma, eu estudei, ela realmente pode ter esse efeito, né? O que o seu médico falou? Então, assim, eu acho que a gente tem que dar informação, acalmar o paciente, porque a educação acalma, né? Mas sem orientar o que ele tem que fazer, se ele tem que tomar, se ele não tem que tomar. E aí a gente tem que orientá-lo a conversar com o médico dele, com o prescritor dele. No melhor dos casos, a gente entra em contato, né, com o médico e fala, olha, eu estou percebendo que o paciente é assim, ele está dessa maneira, tá bom? Porque o tratamento farmacológico não é nosso, tá? Não vamos invadir aí a área de outro profissional que a gente não tem capacitação técnica para saber, tá? Porque a capacitação técnica é, nossa, minha mãe tomou esse remédio e também fez mal, tá? Isso, a gente não pode usar isso no tratamento dos nossos pacientes. Belezinha? Então vamos lá. Por isso que são estratégias não farmacológicas para o tratamento da dor crônica. Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é dor, né, gente? Então, olha só, é um quinto sinal vital, né? A gente tem os sinais vitais e a dor tá lá. Por quê? Porque ela tem essa monitorização regular. A gente e o paciente, nós temos que ser amigos da dor. Porque a dor, ela vai informar para a gente se tem alguma coisa que está nos ameaçando, tá? Agora, quando ela se torna crônica, ela não é mais nossa amiga, ela passa a ser a nossa inimiga. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, a gente precisa avaliar constantemente o nosso paciente e, sim, orientar outros tratamentos, além do que ele já está fazendo, que, claro, tratamentos que são específicos para a dor que ele apresenta. Mas, lembrando, a dor é um quinto sinal e a gente tem que prestar atenção. Eu fico muito chateada quando eu vejo colegas, né, falando de pacientes, sabe assim, não, mas essa mulher é chata mesmo. Não falem isso, gente. Não falem, porque às vezes eles podem estar falando até de um familiar seu, né? Então, a pessoa tem dor e ela precisa de ajuda, tá? Então, tomem cuidado com isso. Ele tá inventando. Esse tipo de dor aí é para ele conseguir alguma coisa. Eu não estou dizendo que isso não exista, mas não vamos rotular sem antes a gente ter avaliado, estudado,
ajudado, né? Então, assim, contribuído para a melhora desse paciente, né? Rotular nunca é bom, nunca é bom, nunca é bom, tá bom? Outra coisa, referente à dor, a dor é subjetiva. O que é algo subjetivo? A dor é sentida por alguém e esse alguém precisa ser compreendido e tratado. Ela existe. Sabe assim, falar que a dor não existe, que é mentira do paciente, que até parece que alguém sente dor com isso. Essas falas, gente, elas precisam desaparecer da nossa do nosso vocabulário, tá? Subjetivo é algo que não é objetivo. Então, veja bem, cada um vai sentir de um jeito. O fato de cada pessoa perceber de uma forma não quer dizer que essa dor não exista, tá bom? Então, outra coisa importante para a gente lembrar da dor. Uma dor que é persistente, o que ela provoca? Ela provoca apetite diminuído, porque uma pessoa que tem dor crônica, ela começa a comer menos. Ela provoca um imobilismo, porque é tanta dor que a pessoa vai parando, né? Ela vai diminuindo a sua movimentação, tá? Perturbação do sono. Qual é o paciente que tem dor crônica, que não tem algum tipo de alteração no sono? Nenhum. Todos os pacientes com dor crônica apresentam alteração de sono, tá? Depressão, porque ela passa a ser, né, aquela pessoa chata, ela gera ansiedade, às vezes até uma agitação, e a pessoa começa a ter um isolamento social, porque tudo que ela faz dói, tá tudo sempre muito chato. Então, gente, é muito sério. E a grande maioria das pessoas piora por tratamento inadequado, tratamento incompleto, tá? Muito bom. A dor crônica persistente, o que ela vai fazer? Ela vai mexer com a nossa homeostenose, e vai provocar um declínio progressivo da reserva fisiológica, tá? Ou seja, a dor crônica provoca envelhecimento. As pessoas envelhecem mais rápido, tá? Provoca outra coisa, fragilidade. A função física fica prejudicada, porque ela tem dor, né? Pacientes com dor crônica caem mais, são maiores caidores, isso está já descrito na literatura. Imobilismo, como eu falei, e atenção, decréscimos cognitivos. Isso é muito importante. Como assim decréscimos cognitivos? Uma pessoa que tem dor crônica, ela vai tendo, né, uma deteriorização, né, um decréscimo cognitivo mais acelerado. Não sei se vocês se lembram, antigamente, quando, pode colocar aí, sei lá, 15 anos, para doença de Alzheimer, né, para demência, eles falavam que, né, teve um boom aí, que, nossa, não tinha que estimular, né, o cérebro, tem que estimular essas atividades mentais, e aí todo mundo começou a comprar, como fala, tipo um caça-palavra, né, palavras cruzadas, né, porque tinha que estimular a mente. Ok. Só que aí as pesquisas foram se aprofundando, e aí, o que eles descobriram, né? O que tem de mais novo? Que a melhor forma da gente estimular novas conexões neurais, a melhor forma da gente manter o cognitivo, a melhor forma da gente aumentar a performance da função cognitiva das pessoas é com exercício físico, é com movimento. Então, a falta de movimento leva, sim, a um decréscimo cognitivo. E a dor persistente faz com que o paciente, com que aquela pessoa mexa-se menos. Portanto, gente, não é frescura, como eu já ouvi de colegas, tá? Cuidado. E é uma experiência. Então, eu preciso que vocês venham comigo e analisem que a dor, ela não é algo ali, ó, só naquele local. Não, ela é uma experiência sensitiva,
emocional e desagradável, que prejudica a qualidade de vida das pessoas, tá? Inclusive, a IASP, né, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, em 2020, sim, no ano da pandemia, eles acrescentaram, né, eles modificaram o significado da dor. Então, olha só, dor é uma experiência, como eu falei, sensitiva, emocional, desagradável. Então, assim, gente, dor é desagradável. Ponto final. Não esperem que uma pessoa com dor sorria. Não esperem que uma pessoa com dor fique mega, super animada. Ela até pode ficar, mas vai ser completamente diferente do que uma pessoa que não tem dor crônica, tá? Vai durar menos, ela vai precisar de um estímulo muito maior, um estímulo diferente do que uma pessoa que não tem dor crônica, tá? Então, ela é uma experiência, então, vários fatores estão envolvidos, é uma experiência tanto sensitiva, né, que o paciente sente, como emocional desagradável associada, ou então parecida, né, semelhante com essa associada, a uma lesão tecidual, ou seja, eu tenho uma lesão, né, no tecido. Agora, olha só, real ou potencial. O que significa isso? Uma lesão real, quer dizer, realmente houve ali algo, ou potencial. Então, só o fato de um paciente pensar, imaginar que ele pode sentir dor, ele já sentiu a dor, porque é essa experiência, tá? Então, não é necessário que a gente tenha somente uma lesão tecidual para que o paciente sinta dor. Então, estou deixando aqui esse slide para vocês verem que, olha só, a dor, aqui, ó, essas notas, né? Na verdade, foi tudo isso que foi acrescentado. A dor é sempre uma experiência pessoal, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Tem pessoas que o gatilho da dor, ela começa a sentir a dor quando ela está num ambiente desagradável, em que, para ela, é uma experiência ruim e que isso a ameaça de alguma forma, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, ó, segunda nota aqui, dor e nocicepção são fenômenos diferentes. Nocicepção é quando a gente recebe a informação dos nociceptores, né? Que são os receptores de dor, que todos nós temos, né, no sistema, e que ele nos avisa que algo está prejudicando e que tem um potencial de lesão ali naquele local, tá? Então, o que é nocicepção? Nocicepção é quando a gente pisa num prego, né? Então, eu pisei no prego, essa informação, ela vai pela via neural, ela chega lá no córtex, eu falo, uau, um prego pode cortar o meu pé. E aí eu sinto essa dor, eu tenho essa experiência, né? Que é sensitiva por conta dos nossos receptores e é desagradável, ok? Só que o que acontece? Quando eu tiro o meu pé do prego, quando aquela ferida que talvez tenha ficado é cicatrizada, não tenho mais essa dor. Isso não acontece na dor crônica. O que eu quero dizer? Na dor crônica, né? Eu não preciso do prego para sentir a dor no pé, por exemplo, tá? Não é necessário, tá? Eu tive ali um problema, aquilo foi muito ruim para mim, foi algo emocional muito complicado, eu não tive o tratamento adequado, aquilo piorou, aquilo persistiu, e só o fato de eu imaginar eu andando numa calçada sem tênis e que eu posso pisar num prego, eu já sinto a dor. Então, a dor crônica, eu não preciso desse estímulo nociceptivo. Então, a dor e nocicepção são fenômenos diferentes. A dor não pode ser determinada exclusivamente pela atividade dos neurônios sensitivos, tudo bem? E aí, olha só que importante, através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor. Porque isso também tem a ver com a experiência de vida. Então, vocês já viram aquela pessoa que foi, por exemplo, mordida pelo cachorro? Hoje tem menos, né? Antigamente tinha mais gente que era mordida pelo cachorro. Então, a pessoa foi mordida pelo cachorro, o cachorro arrancou lá uma parte da pele, e aí ela tem um trauma.
Vamos supor que esse trauma aí não foi trabalhado, ela também não teve, às vezes, né, um suporte adequado para aquele momento, ficou com uma cicatriz na perna. E aí, o que você acha que essa pessoa vai falar quando um cachorro se aproxima? Cuidado, viu? O cachorro é bravo. Por quê? Porque é a experiência dela, tá? Então, ela teve essa experiência. Então, todo e qualquer cachorro que chegar perto dela e ela olhar o dente do cachorro, ela pode sentir o que ela sentiu, né? A dor que ela sentiu no passado. Por quê? Porque é através da experiência dela, tá bom? Então, esse relato dessa pessoa sobre essa experiência, ele tem que ser respeitado, tá? Agora, como eu disse no começo, embora a dor, né, tenha esse papel aí adaptativo, até mesmo de proteção, ela tem efeito adverso, né? Quando ela persiste, né? E a descrição verbal, quando a pessoa fala está doendo, é apenas um dos vários comportamentos para expressar dor. A incapacidade da comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou de um animal, por exemplo, sentir dor. Então, por exemplo, quem tem filho aqui sabe que a criança não consegue se expressar direito quando ela está sentindo alguma coisa. Pessoas que atendem aqui pacientes demenciados, às vezes eles não têm vocabulário, já não falam mais, e aí a gente tem que ficar atento aos demais sinais que deflagram para nós que aquele paciente está sentindo dor, tá bom? Tudo bem até agora? Alguma dúvida? Tá muito rápido? Tá tudo certo? Vamos embora? Só me sinaliza aí se tá tudo bem. Deixa eu abrir aqui um joinha, beleza? Vamos lá, maravilha. Obrigada, Luana. Vamos embora. Isso aí. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Agora a gente tem alguns preditores ruins. O que são preditores ruins? São situações, são características, são fatores que a gente já sabe que vai predispor à dor crônica, tá? Então, por exemplo, os pacientes que têm um maior nível de incapacidade são pacientes que nós teremos mais problemas no manejo dessa dor. Ele também vai ter, né? Esse paciente, ele vai demorar mais para conseguir algum tipo de melhora dessa dor, tá? Então, quanto mais incapaz for esse paciente, pior é o prognóstico dele. E aí, para a gente tratar, isso também dificulta, tá bom? Por exemplo, maior duração de dor. Quando o paciente chega para você e fala, não, eu tenho essa dor há mais de 20 anos. Ruim. Ruim porque nesse tempo longo de dor, o que aconteceu? Ele já foi criando aí as suas crenças, as suas formas, né, de lutar contra essa dor, já recebeu muitas informações, já teve inúmeras situações, e aí ele foi construindo da maneira desse tempo todo, tá? Então, quando a dor crônica tá no início, é um pouco mais fácil. Não, eu acho que não caiu bem. Quando está no início, a gente consegue mapear melhor. Quando tem maior duração da dor, às vezes a gente vai mapear alguma coisa muito mais para frente, tá? Então dura mais o tratamento. Quando o paciente, por exemplo, tem múltiplos locais de dor, então o paciente apresenta muitos locais de dor, manejo mais difícil, é um preditor ruim. Porque às vezes tem pacientes que fica ali, vamos dar o um exemplo clássico, né, de dor lombar crônica. Tá só na lombar, é ali, o problema é ali. Por mais difícil que seja, né, o tratamento desafiador, né, o tratamento de dor crônica, tá só na lombar. Agora, e quando o paciente apresenta dor na lombar, aí às vezes dor cervical também, aí tem nos dois joelhos, às vezes quando tá muito ruim, ataca o ombro também. Sabe esse paciente que tem múltiplos locais de dor? São muito mais desafiadores, é um preditor ruim. Outra coisa que também a gente já sabe que é algo que é um preditor ruim, histórico de ansiedade ou depressão. Então, já existem aí alguns estudos que, inclusive, fazem
associação, né, entre pacientes que têm histórico de ansiedade ou histórico de depressão com, né, a perpetuação da dor crônica. É ruim, né? Porque a gente já sabe que a maneira de enfrentamento desses pacientes é diferente e isso prejudica, né, o tratamento também. Outro preditor ruim são as estratégias de enfrentamento inadequadas. O paciente, enfim, começou a enfrentar daquela maneira. Que tipo de estratégia inadequada, né? Estratégia de enfrentamento, né? Não sei se vocês já estudaram sobre coping, né? Estratégias de enfrentamento inadequadas. Quais são? Onde estão? Polifarmácia, né? Então é aquele paciente que ele precisa tomar aquela medicação, em geral, que foi prescrita há muito tempo atrás e que ele não retomou no médico, e a gente nem sabe se ela ainda tem algum tipo de efeito positivo naquele organismo, mas ele precisa ter. Outra estratégia de enfrentamento inadequada, álcool, né? Os pacientes começam a beber, né? Tem uma estratégia inadequada, mas tem. Então, tudo isso a gente já sabe que o preditor é ruim, tá? Eu já tive pacientes que, por conta dessa dor persistente aí, 5 anos, né? Ele começou a beber. E aí começou pouco, até que no dia da avaliação ele falou tranquilamente: eu bebo. Eu falei assim, mas o quanto você bebe? Ah, eu tomo 2 garrafas de uísque por final de semana, mas eu não bebo durante a semana. E aí, a gente tem que tomar cuidado. Como que eu falo para ele que o fato dele estar, né, enfrentando a dor desta maneira não é a maneira mais adequada, foi a que ele achou. Então, assim, são alguns exemplos, sabe, que eu trago para vocês. O que eu comecei a falar para ele? Não, porque meus amigos, eles imaginam, eles bebem todo dia. Tá bom. E aí, o que os amigos bebem todo dia, ele concentra no final de semana. No fim das contas, ao final de 7 dias, ele bebe a mesma coisa que os amigos. E isso é muitíssimo complicado. Quando eu falo que a gente tem que ter uma visão ampla no tratamento da dor crônica, eu digo que a gente tem que ter uma visão ampla, né? Peraí que tem uma mensagem aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Minha mãe é a minha maior dificuldade. A sua maior dificuldade porque ela é um gatilho para você sentir dor ou porque você não consegue saber quais são os gatilhos para ela sentir dor? Quem que sente dor, Ana? Conta para nós. Outra coisa, baixo apoio social no momento do diagnóstico. Gente, eu não sei aqui se algum de vocês já foram em algum profissional e a pessoa falou assim alguma coisa para vocês super tranquila e que não foi tranquilo para vocês. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Vamos falar de dentista. Duvido que tenha algum dentista aqui, né? Que é o terror da maioria das pessoas. Eu já acompanhei a minha mãe num dentista. O dentista virou para ela, fez lá uma avaliação, tal, maravilhosa, tudo. Ela tinha que fazer alguns procedimentos. E ele, né, falou para ela, então, aí a senhora tem que fazer esse implante. Minha mãe tem osteoporose grave e ela falou, então, mas é que eu tenho osteoporose, né? E eu tomo uma medicação e ela não podia ficar sem a medicação e talvez a maneira como ele queria fazer o implante, não sei muito bem, não ia dar certo por conta da osteoporose e tal. E ela falou para ele, mas como que eu faço, né, doutor? Eu tenho osteoporose, eu tenho que tomar essa medicação. Ela, e parou a frase aí. E aí ele falou assim, então a senhora fica sem dente. Eu fiquei chocada que um profissional falou isso para ela e deu uma risada. Ele quis brincar, mas foi a pior coisa que ele fez, porque ele brincou num momento inadequado, numa frase inadequada, enfim, não era o momento para isso, sabe? E aí ele riu e falou: não, a gente pode ver
outras técnicas, mas é que essa é a melhor. Gente, você vai no profissional. O profissional fala para você, ó, o melhor é esse, mas tá bom, né? Já que você ainda joga a culpa para você, né? Já que você tem osteoporose, então eu vou tentar outra coisa. Obviamente, eu não deixei a minha mãe voltar nesse dentista, né? Mas por que eu contribuí com a minha mãe? Porque na hora do diagnóstico eu estava lá. E aí eu estava lá e eu expliquei para ela, né? Não, mas sabe o que que é? Eu acho que ele talvez não foi muito feliz e tal. Porque também não adianta a gente chegar lá e falar, ah, esse cara é horrível. Não, 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 não. A minha preocupação, meu foco é minha mãe, não quem falou a bobagem. Então, eu estava lá com ela. E a maior parte dos nossos pacientes tem um baixo apoio social. Apoio social é isso. Quem está com o paciente no momento do diagnóstico, que ele não sabe nada, ele não sabe com quem ele procura, tá? Então, isso também é um preditor ruim, porque eu tenho certeza que se minha mãe tivesse ido sozinha no dentista, eu não saberia o que que ele falou, a maneira que ele falou, eu só ia saber pela lente dela. E isso faz com que o tratamento fique mais desafiador, mais longo, tá bom? Ah, peraí, ó, a Ana respondeu. A minha mãe, é difícil convencer ela a fazer físio. Ótimo, Ana, presta atenção aqui nessa aula, como você está fazendo, porque o nosso papel de educar os pacientes, ele é um papel, vamos lá, sabe assim, de grama em grama, galinha enche o papo? Então, ele é um papel insidioso, a gente tem que ir falando, a gente tem que ir mostrando. E é isso, a gente tem que fazer com que a pessoa se convença que isso é bom para ela. Agora, como que a gente acelera esse processo? Quando a gente mapeia antes, e aí a gente sabe qual é o caminho mais rápido. Nós vamos chegar lá, tá bom? Vamos lá. Outra coisa, descondicionamento físico. Gente, tá mais do que provado que uma pessoa que é descondicionada, que não tem força, que não tem equilíbrio, que não tem um bom condicionamento cardiovascular, se ela tiver dor crônica, isso vai ser pior para ela enfrentar, tá bom? Alterações de marcha, né? Então, que não deixa, né? Faz com que o paciente já tenha dificuldades para se locomover. E aí, com dor, aí é que ele não se locomove mesmo, né? Processo de reabilitação lento. Gente, isso aqui é para gente. Processo de reabilitação lento. Quando eu coloco aqui que o processo de reabilitação lento é um preditor ruim para o tratamento de dor crônica, eu não quero dizer que o tratamento para dor crônica tem que ser rápido. Mas o processo, em especial, de mapeamento do que o paciente tem que fazer, ele tem que ser rápido, tá? Então, sabe quando a pessoa chega, está fazendo um processo de reabilitação, daí faz só um tipo de terapia, vai uma vez por semana, a gente não se interessa pelo paciente, não dá suporte para ele. Ah, mas foi o paciente que faltou. Meu bem, qual é a solução para o paciente que falta? Se a gente não tiver essa solução, então a responsabilidade é nossa, tá? Então, muito cuidado aqui. Quando eu falo processo de reabilitação lento, é porque não teve todo o apoio necessário em todos os fatores para que esse processo fosse adequado, tá bom? A polifarmácia, como a gente já tinha falado, né? Sim, é um preditor ruim, porque se ele toma muitos medicamentos, ele provavelmente tem muitas doenças. Então, aí a gente começa a ver, né? Tem um maior nível de incapacidade, deve ter múltiplos locais de dor, enfim, tá? A disfunção cognitiva, ok? Porque aí a gente trabalharia esse cérebro, e aí, se ele já tem essa disfunção cognitiva, é mais complicado. E desnutrição. Gente, desnutrição. Atenção, a gente tem que começar a olhar para o lado da alimentação. Eu estou querendo dizer que a gente vai agora ficar prescrevendo dieta? Claro que não. Quem é que prescreve dieta? É o nutricionista. Mas a gente tem que saber identificar para indicar esse paciente para ele. Tá bom? Deixa eu só ler aqui uma mensagem, a gente já passa. Então, vamos lá. Já aconteceu com um paciente que eu atendia, que ele teve o diagnóstico clínico para fascite plantar e esporão, e gostava de dançar e caminhar, e o médico disse que nunca mais ele andaria, nem voltaria a fazer aula de dança. Nossa, clássico essa, né? Hoje, após o tratamento certo, ele já voltou para suas atividades e já chegou na avaliação relatando isso.
nunca mais vou poder dançar e caminhar. Pois é, muitas vezes, Luana, a gente tem que corrigir, né, alguns desserviços, tá? Você vai lembrar muito desse paciente, porque tem um slide aqui que a gente fala dessas frases que a gente tem que tomar assim, um cuidado, mas um cuidado, gente. A gente acaba com a vida de uma pessoa, tá? Acaba. Então vamos lá, seguindo aqui. O que acontece na maioria dos casos, né, de dor crônica, né? Vamos lá. O que é a sensibilização central, né? É uma modificação no estado funcional dos neurônios e das vias nociceptivas. Então, olha só. Imagina assim. Vamos pegar o exemplo do prego, né? Então, eu estou andando, pum, um prego no meu pé. Esse prego no meu pé fez uma lesão que foi percebida pelos nociceptores. Eu tenho aqui o disparo de algumas substâncias locais. Essa informação recebida pelos nociceptores, ela percorre o nervo periférico, ela chega na medula, tá? Ela faz ali uma primeira sinapse na medula, existe uma modulação na medula, tá? Uma modulação medular, que se o estímulo for pequeno, ele nem sobe, sabe? Mas vamos supor que nesse caso foi um estímulo grande, e aí, desta conexão, essa informação continua subindo e ela vai chegar, né, na região de tronco cerebral, ela chega no cérebro, ela chega, né, em algumas regiões específicas, tá, do cérebro. E aí, a gente identifica isso. Ao identificar, meu Deus, tem um prego no meu pé. Então, eu tiro o pé, mas eu sinto a dor, tá? Quando eu tiro o pé, é porque eu sei o que eu tenho que fazer. Então, vem a resposta que desce, né? De sistema nervoso central, passa lá para o nervo periférico, e aí eu faço um movimento e tiro meu pé do prego. Então, isso é o que acontece, por exemplo, com estímulos agudos, numa dor aguda, ok? Só que na dor central, o que acontece? A gente tem uma modificação, né, no estado funcional desses neurônios e dessas vias nociceptivas. Então, o limiar está alterado, tá? Essa percepção, ela está alterada. Eu posso ter alteração, inclusive ali na medula também, e ela acaba não modulando e todo o estímulo acaba subindo, né, até o cérebro. E essas informações chegam e modificam esse estado. Como que essa modificação é feita? Aumenta-se a excitabilidade da membrana e dessa eficácia sináptica. E o que isso por que isso acontece? Porque a gente tem uma redução de inibição, tá? Então é como se todo estímulo que chega é um estímulo de dor, tá? Eu não tenho mais essa diminuição da inibição, certo? Que um paciente que não tem a dor crônica tem, tá? Então, é como se eu não tenho mais essa modulação. E qual o grande problema disso? É que eu aumento a área de percepção desse estímulo. Então, olha só, olha aqui, consequência, expansão da extensão espacial do estímulo. Então, eu tenho uma dispersão da sensibilidade além dos locais geradores de dor na periferia. Uma dispersão da sensibilidade além dos locais geradores, sim. É como se esse estímulo chegasse em mais áreas centrais, e isso vai se modificando. Sabe quando a gente... Vocês lembram do homúnculo de Penfield, né? Onde, por exemplo, a área da mão é muito maior do que a área do quadríceps, né? Por quê? Porque eu preciso de muito mais conexões neurais para fazer, né, os movimentos manuais do que o quadríceps. Tá? Então, essa área, né, essa localização cerebral dos estímulos, quando a gente fala em dor, imagina que ela também se modifica. E aí, eu preciso de um estímulo muito menor
para disparar dor. E, na maioria dos casos, eu nem estímulo preciso, estímulo físico. Eu nem preciso, porque essa área, né, tá com os neurônios estão modificados, e aí o que acaba acontecendo? Eu tenho uma área muito grande de percepção de dor. Ou seja, o sistema nervoso central está sensibilizado. Quando isso acontece, o que nos interessa mais? É essa parte, ó. Quando isso acontece, imaginem, eu tenho uma área muito grande de dor. A gente depois vai dividir isso direitinho, mas olha só. Eu tenho uma área muito grande de dor. Aí o paciente chega falando que tem dor, etc, etc. Aí o que a gente vai lá e faz uma massagem, uma liberação miofascial bem forte. Aí fez ali bem forte, o paciente fala, pode fazer que se for para melhorar eu faço. E a gente vai sentindo, inclusive, na hora que tá fazendo ali, que tá melhorando. Você fala, uau, tá soltando a musculatura, show de bola. No dia seguinte, o paciente liga e fala, eu não levanto da cama, o que você fez? Por quê? Porque em alguns casos, tá? Apesar dele precisar, né, dessa liberação miofacial, a gente acabou hiperexcitando. E aí ele sente mais dor ainda. Então, tem determinados pacientes que a gente não vai usar a liberação, por exemplo. Ou não vai usar a liberação, né? Assim, é um estímulo mais profundo. Porque senão, ao invés da gente gerar uma analgesia, a gente aumenta a sensibilização central. Já aconteceu com vocês? Conta para mim. Já aconteceu? Espera aí que tem uma perguntinha aqui. Como identificar qual é o limite da liberação que pode aplicar? Excelente pergunta. Mariana, é assim, ó. Como que a gente identifica? Tem algumas coisas que a gente pode perguntar antes. Gente, a parte mais importante é a avaliação, é perguntar para o paciente. Então, por exemplo, tem algumas coisas que já são mais claras. Pacientes mais idosos. Paciente idoso com dor crônica, nem inventa, gente. Eu não estou falando que é para mal tocar no paciente, mas o paciente idoso, o limiar, a gente já tem que tomar cuidado com a mão aí. Por quê? Porque ele é um músculo mais, ele tem um músculo mais atrofiado, né? Ele tem uma sensibilidade na pele maior do que uma pessoa mais jovem. É, então, assim, só esse fato dele ser idoso, por exemplo, a gente já tem que diminuir um pouco o limite, tá? Pacientes que têm, por exemplo, muita dificuldade que a gente percebe de propriocepção, tá? Então, aqueles pacientes falam, mas eu gosto de massagem bem forte. Esses pacientes que gostam da massagem bem forte, em geral, essa massagem bem forte não resolve e só perpetua a dor. Melhora ali na hora, quando está fazendo, está tudo certo. Mas depois piora. Então, esses são alguns tipos que ali a gente já identifica que a gente tem que tirar um pouco o pé. Na prática, como que eu identifico o limite da liberação? Eu sempre começo de uma liberação mais leve. Então, eu faço hoje, eu faço num limite que eu sei que eu tô pegando ali a região que eu quero e o paciente não tá, sabe assim, a gente tem que perceber se ele tá fazendo alguma careta, se ele tá tendo algum tipo de contração, se ele tá com a respiração ofegante, né? Tá confortável para você? Tá confortável para mim. E a gente vê como que ele fica no dia seguinte, porque é muito melhor a gente ir aumentando, começar de algo mais suave para um pouco mais intenso do que a gente começar no intenso, tá bom? Nós vamos falar disso já, daqui a pouquinho. Vamos lá, olha só. E aí, o que eu trouxe para vocês aqui? Os 3 tipos, né, mais comuns de dor. Quem sabe o que é bom, nocicepção a gente já falou, né? Então, a gente tem
o paciente que tem uma dor mais nociceptiva, então lembra, nociceptores, receptores que estão ali para captar informações de dor, né? E olha só, o que acontece quando o paciente tem uma dor que é localizada, é uma dor nociceptiva, aconteceu alguma coisa aqui. Ele tem uma inflamação local, pode ter tido algum estiramento, é algo localizado, tá? Aqui resolvem bem os todos os recursos que a gente tem dentro da fisioterapia, tá? Então, o que resolve bem aqui? Vai, coloca um TENS aí para ele, né? Os recursos de termofotoeletroterapia, resolve bem, né? Faz a liberação. Aqui a gente não precisa se preocupar muito, né? Como foi a pergunta da colega, a gente, né, assim, não precisa se preocupar muito com relação à intensidade, né? Tá bem localizado, a gente pode fazer bem nessa região, e exercício, legal. Isso é algo que é nociceptivo. Eu sei que quando o estímulo saiu daqui, a dor vai diminuir. Quando a gente está falando de uma dor neuropática, o que acontece na dor neuropática aqui? Ela tem um trajeto, porque ela é do nervo. Então, é uma localização específica. O paciente, ele quase descreve, né? Quase não, ele descreve o caminho do nervo, tá? Então, tá aqui, não começa aqui, ele desce todo o trajeto aqui, vai até o polegar. Quando é, por exemplo, uma dor neuropática de nervo ciático, ele descreve o caminho do ciático. Nossa, mas sai daqui, aí pega toda a perna, escorre a perna, né? Que o paciente fala. Então, gente, isso já é algo bem específico, não é em um único local, mas a dor, ela tá ali bem mapeada. E um paciente com dor crônica que tem a sensibilização central. A gente chama ele, né, chama isso de dor nociplástica, porque houve uma mudança na plasticidade neural, tá? Então, essa dor nociplástica, o que é? Ela não tem padrão. Não tem. São vários locais, cada local dói de uma maneira, a dor anda, um dia está num lugar, outro dia está no outro, o dia pior está em todos os locais. Se vocês tiverem exemplos aí do que os pacientes contam para vocês com relação a dores nociplásticas, tem pacientes, por exemplo, com dor nociplástica que não pode encostar a blusa. Já tiveram pacientes assim? Não pode encostar a blusa. Tem que tirar a blusa incomoda. E foi isso que eu falei no começo. Eu não quero que vocês fiquem com essa sensação, ai, cara, que frescura desse paciente. Porque não é. Porque ele realmente está incomodado. Porque a blusa incomoda ele. Tá? Ou seja, ele teve uma transformação, houve uma plasticidade neural e ele percebe esta blusa como um estímulo, por exemplo, que não dá para ficar com a blusa, tá? Então, a dor nociplástica é a dor que não tem padrão. O paciente não consegue falar para você se dói mais de dia, se dói mais à noite, se tem algum movimento que piora, ele não tem padrão. Então, às vezes eu ando, dói, às vezes eu ando, não dói. Não, dói sempre. Dói o dia inteiro, dói todos os dias. Mas essa dor, ela parece uma facada? Às vezes sim, às vezes esquenta, às vezes esfria, às vezes... Não tem padrão, tá? Essa é a dor que a gente... 90%, né, da clínica é esse tipo de dor. Tudo bem aqui? Peraí que tem uma perguntinha antes da gente mudar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Opa, peraí. Aqui. São pacientes que temos dificuldade de ver uma evolução. Sim, sim. Eles também. Eles também têm dificuldade de ver essa evolução. É isso aí, são mais demorados, né? É um pouquinho mais complicado mesmo, tá? É isso aí, certinho. Então, gente, quando a gente tá diante de um paciente desse, o que eu trouxe aqui pra gente? Eu trouxe algumas perguntas que eu acho que vale muito a pena a gente mapear nos nossos pacientes, tá? Então, por exemplo, impacto emocional. Aí a gente tem que perguntar ao paciente: a dor afetou o seu humor? Essa sensação de bem-estar e nível de energia? Parece tão óbvio, né?
mas as pessoas não perguntam. As pessoas deduzem. Os profissionais de saúde deduzem. Não é para deduzir, gente. A gente tem que perguntar, o paciente tem que ouvir a resposta dele. Até mesmo para ele perceber que isso afetou outras áreas e de que forma isso afetou. Então, a dor afetou seu humor, sensação de bem-estar, nível de energia? Acredite, eu tenho pacientes que param, pensam, é, ele não tinha se tocado disso, né? Uma outra pergunta, né, para a gente perceber o impacto emocional dessa dor. Você está preocupado com a sua dor? Ou com o que pode estar causando a sua dor? Porque é isso, né? Olha, vou dar outro exemplo de paciente que eu já tive, e isso tem vários desse mesmo tipo. Eu tenho um paciente que veio para mim porque ele estava com uma dor na região torácica, e ele já foi, entre aspas, revirado. Ele trouxe ressonância, ele trouxe raio-x, não tinha nenhum tipo de alteração estrutural, né, nesse paciente, e aquela dor, e uma dor nas costas que não melhorava com nada, tomou remédio, foi no médico, fez os exames, mudou a medicação, não melhorava com nada. Aí começa. Aí ele parou de ir na academia, porque ele fazia o exercício e doía. Aí ele começou a dormir mal, e aí, isso mesmo, tá vendo? Ó, parar de ir na academia, procurando muitos médicos, ele começou a ficar preocupado com isso. Isso só fomenta mais ainda a dor. Muito bem. E aí ele estava super preocupado. Aí ele começou a procurar outras especialidades médicas. Muito bom. Aí eu perguntei para ele, eu falei, entendi, você já teve algum tipo de fratura? Não, não teve nada, nunca teve nada. É fumante? Não, não é fumante, não é nada. Tá bom. Bom, vamos lá. Estruturalmente parece que tá tudo certo, né? Sensibilidade preservada, força preservada, testes neurais, né, negativos. Legal. Aí a gente tem que começar a perguntar: você acha que você mudou o seu humor por conta disso? Claro que eu mudei. Como que eu não vou mudar? Porque eu tô preocupado e tal. Eu falei: entendi. Me conta um pouquinho. Aí a gente tem que ir para um outro lado, né? Você mora com quem? Você trabalha com o quê? Seus pais, né, têm alguma doença, tal? A hora que eu perguntei isso, ele parou e disse assim: o meu pai é falecido. Eu falei, entendi, puxa vida, né? E ele faleceu do quê? Ele disse, ele faleceu de câncer de pulmão. Eu falei, faz tempo isso? Ele falou, faz um ano. Eu falei, entendi. A sua mãe é saudável? Minha mãe é viva, tem problema de diabetes, mas é só, ela não tem nada. Eu falei, entendi. Peguei. Perguntei assim para ele: você está preocupado? E você acha que o que você tem pode ser um câncer? Gente, um homem de 2 metros de altura desabou. Esse homem chorava, ele falava assim: é disso que eu tenho mais medo. Eu tenho certeza que eu tô com câncer, igual o meu pai. Então, assim, gente, a gente tem que abrir o olhar na hora de estar com o paciente. Porque senão a gente corre o risco de falar aquela frase horrorosa. Você não tem nada. Isso invalida tudo que o paciente está sentindo. Então, eu expliquei para ele, eu mostrei os testes e mostrei para ele que esta preocupação poderia ser uma forma dele estar ali perpetuando essa dor. Estou resumindo aqui, tá, algumas coisas, mas vejam só a importância da gente perguntar para o paciente o impacto emocional disso. Então, assim, a preocupação maior dele era essa. Ele perdeu o pai há um ano com câncer de pulmão que tinha dor nas costas. Gente, é importante a gente saber o que está rolando, sabe? O que está acontecendo na vida do paciente. Impacto funcional. Outra coisa importantíssima para a gente perguntar: a dor afetou a sua capacidade de realizar suas tarefas de vida diária? Mas é claro que afetou. Claro que afetou, está na tua cabeça. A gente tem que perguntar. É muito comum o paciente falar: não, eu faço tudo, eu continuo fazendo tudo. Pronto. Então não afetou. Então o problema dele não é impacto funcional. Tem que perguntar. O óbvio precisa ser questionado.
tá? Senão a gente não vai saber. Senão a gente vai só inferir. Senão a gente vai ficar aqui pensando, não, eu acho. A gente não acha nada, tá, gente? Tem que perguntar, tá bom? Peraí que tem uma perguntinha aqui. Raiane. Já ouvi muitos relatos do meu prof semelhante a que você... gente, é hiper comum. A gente tem que perguntar. Se o paciente não fala nada, não for nada disso, ok. Mas a gente tem que perguntar, tá? É mais comum do que o que a gente acha, tá? Aí a gente pergunta, por exemplo, não, eu faço tudo, tal. Aí, legal. Mas você consegue fazer as coisas que você gosta? Porque às vezes as pessoas fazem as coisas que são de obrigação, óbvio, né? Não, eu continuo, limpo a casa, lavo roupa, eu trabalho, não tem problema, tá? E aí as coisas que você gosta? Consegue jogar bola? Consegue andar no shopping? O paciente só quer dar uma volta no shopping sem sentir dor, gente. Tá? E para se relacionar com as outras pessoas, você achou que essa dor está tendo esse impacto funcional? Ah, não, eu fico mais em casa. Mas o paciente, ele pensa a respeito, sabe? Como que isso afetou? Você não sai mais de casa, você parou de ver seus amigos, você não está se relacionando com as outras pessoas. Tem que perguntar e a gente tem que anotar. Porque essa é uma parte em que a gente vai ter ali uma avaliação. É uma avaliação subjetiva, como a gente já falou, mas muito importante nos tempos de reavaliação. Tá? Então, ó, lembra, você falou aqui para mim que você não estava conseguindo dar uma volta no shopping, mas agora, depois de X sessões, eu estou te fazendo a mesma pergunta e eu sei que você já está indo. Por quê? Mais importante que avaliar, gente, é reavaliar. Porque a gente precisa ter esse segmento com o paciente. Tá bom? Atitudes e crenças. Isso é outra coisa importantíssima para a gente perguntar. Você tem alguma opinião sobre sentir dor neste momento da sua vida que você acredita que seria importante que eu soubesse? Então, olha só. Já teve outros casos de pacientes que eu perguntei assim: está acontecendo, né, nessas últimas semanas, alguma coisa na sua vida que esteja te deixando mais preocupado, mais estressado, que está aí consumindo mais o seu dia a dia. E aí eu sempre falo para o paciente, você não precisa me dizer o que é, tá? Isso é muito importante, a gente tem que deixar o paciente tranquilo, na sua intimidade, porque às vezes ele se sente ali, sei lá, obrigado a contar alguma coisa para a gente, e o nosso papel não é esse. Aqui, né? Pelo menos nós, como fisioterapeutas, a gente não tem essa formação, tá? Então, assim, vamos lá. Tem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, não precisa me dizer o quê, mas que você sente que está te prejudicando, que está te deixando mais preocupado, mais estressado, mais. Gente, se tiver, o paciente fala na hora. Tem. Aí, o que que eu falo? Eu falo, entendi. Você consegue perceber o quanto disso, né? Ou você tem alguma noção do quanto disso pode estar influenciando na intensidade da sua dor? Disso ser um gatilho disparador? Porque aí o paciente, ele fala, cara, beleza. Então eu estou enfrentando esse momento e isso tá piorando as coisas que eu sinto. Porque não basta a gente saber, o paciente tem que saber, tá? Outra coisa aqui, você tem alguma opinião sobre tratamentos específicos para dor que você acredita ser importante que eu saiba? Então, vou dar aqui exemplos, né? Em geral, tratamentos que têm a ver com a religião, né? Tratamentos. Não, é que, olha, sabe o que que é? Eu participo de um grupo de oração e eles estão fazendo um tratamento para mim. Beleza, entendi. A gente valida aquilo que o paciente traz, tá? É, mas é importante que a gente saiba que esse é um pilar importante para ele. E muitas vezes ele só quer voltar a participar daquele grupo que ele, né, que ele frequenta, enfim. E aí a gente sabe que isso tem uma importância grande. Tudo que a gente puder mapear para o paciente, tudo vai ser de grande valia para a gente conduzir esse paciente da melhor forma possível, tá? Opa, perdão. Aqui.
Enfrentamento. Essa é uma pergunta crucial. O que você faz para ajudar a lidar com a dor? O paciente olha e fala, nada. Eu já tive vários pacientes que falaram para mim, nada. O que você faz para ajudar? Não é nada, eu tomo o remédio que o médico toma. Então, percebam que o paciente eu tomo o remédio que o médico manda. O paciente chega com uma visão muito limitada do tratamento dele. Ele para de fazer uma série de coisas, ele está se prejudicando no trabalho, ele está com um problema de relacionamento familiar porque ele tem muita dor, ele está com, às vezes, até outros sistemas corporais afetados por conta da dor, ele está desacreditado nas pessoas, ele pode até estar com algum sintoma aí, né, de depressão, ansiedade, mas ele está paralisado para olhar para isso. É a gente de fora que tem que mostrar isso para ele, tá? Então, isso é muito importante, tá, gente? É a gente que mostra isso para ele. Então, ó, eu faço parte, né? O que você está fazendo para ajudar com a sua dor? Legal. Eu vou te orientar aqui que tem mais coisas que você é capaz de fazer, tá? Muito bem. Então, aqui, ó. Outra coisa importante na avaliação são as escalas, né? Então, tem várias escalas visuais, né? Analógicas de intensidade de dor. Eu gosto de uma que junta todas essas, que é essa daqui. Então, a gente tem as palavras leve, moderada e intensa. A gente tem a escala numérica. A gente tem essa escala de cor e tem a escala dos rostinhos, tá? Porque aí a gente consegue alcançar todos os públicos, gente. Os pacientes que conseguem verbalizar sobre a dor, os pacientes que não conseguem verbalizar sobre a dor, então ele vai lá e anota. Eu imprimo isso, coloco numa régua, e aí, de tempos em tempos, eu mostro lá para o paciente. Dependendo do paciente toda semana, dependendo do paciente a cada 15 dias, né? Para que a gente tenha aí mais ou menos algum tipo de quantificação dessa dor. Eu já cheguei a fazer isso semanalmente com um paciente que ficou comigo 3 meses. E eu coloquei esses números num gráfico. Ele teve uma melhora da dor, né? Que estava aqui bem intensa e baixou. Mas não foi assim, sabe? Então, ele diminuiu, depois aumentou, depois diminuiu, depois aumentou, depois diminuiu bastante, depois aumentou, sabe? Vai fazendo isso. Então, houve uma melhora, mas ela não é linear, tá? E também podemos fazer o quê? O clássico da gente de pintar, né? O quadradinho. Vocês podem pegar um bonequinho e falar para o paciente pintar ou fazer um X onde ele sente dor, onde está incomodando ele, tá? Então, aí a gente lembra daquele desenho, né? Quando é local, ele vai pintar 1 ou 2 locais. Quando for, que é a nociceptiva. Quando for neuropático, ele vai pintar o caminho do nervo, tá? E aí, nos casos das dores nociplásticas, aí é aquele paciente que vai pintar aqui, depois pinta do outro lado, depois aqui, todo esse local, sabe? Vários pontos, né? Múltiplos pontos, pontos dispersos. Então, a gente também já consegue aí saber que tipo de dor que ele está apresentando. E aí, gente, vamos lá. Eu precisava falar de tudo isso para vocês, para a gente chegar nessa parte do objetivo do tratamento, o nosso tratamento. O nosso tratamento é o quê? É melhorar a qualidade de vida. É isso, gente, é melhorar a função, minimizar os efeitos adversos. Isso aqui tem que estar assim tatuado em vocês. Preciso melhorar a função do meu paciente. É a função do quê? A função que ele quer. Pode ser uma função física, pode ser uma função social por meio da melhora física, pode ser uma função profissional que vai vir por meio, às vezes, né, de algumas capacidades aí de enfrentamento físico e minimizar esses efeitos adversos. Esse é o objetivo número 1 nosso no tratamento de dor crônica. Qual é o efeito adverso disso? Nossa, ele desenvolveu uma síndrome do pânico, eu tenho que diminuir isso. Mas lembrem-se, não sou eu que vou fazer, mas eu sou o profissional que vou orientar ele a buscar outros profissionais, a acompanhar com esses outros profissionais, né? A cobrar desses outros profissionais. E aí, melhorou, não melhorou? O que ele está fazendo? Está indo, sabe? Esse é o principal. Outra coisa importantíssima, que é com relação ao foco na dor.
Eliminação total da dor não é um objetivo. Agora vocês bugaram, né? Gente, eliminar totalmente a dor, na grande maioria dos casos, não é possível. Não é possível. A gente tem que entender que nós somos parte do tratamento, não total, tá? Então, assim, essa história de ficar perguntando toda hora, tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? Qualquer coisa que a gente for fazer com o paciente, não resolve. Minha sugestão é não. Ele tem que entender que nós somos um profissional, que nós vamos ajudar no gerenciamento dessa dor, que nós vamos minimizar isso, melhorar a qualidade de vida dele. E como que a gente faz isso, né? Educação. Por quê? Porque a dor é multifatorial. Repitam, a dor é multifatorial. Ou seja, não queiram que somente com as intervenções de fisioterapia, somente com uma parte, a gente vai resolver o problema do paciente. Não vai, tá? Agora, a dor crônica é tratável e melhorar a função é o objetivo, tá bom? Então vamos lá, vamos falar agora dos tratamentos. Queria que vocês participassem. Então vamos lá, priorize a melhora da função mais do que a melhora da dor. Então, às vezes, o paciente ele só quer amarrar um sapato sem sentir dor. E aí, o que a gente faz? Tudo que ele faz dói, né? Então, a gente pode ajudá-los como? Então, vamos lá. Vamos fazer exercício, por exemplo, que ajude nessa função, né? De agachar, exercícios manuais para ele poder dar o nó. Vamos pensando, né? Então, a gente pega uma função e divide essa função em atividades, né? Em momentos corporais, ok? Então é isso. A gente pode ajudá-lo, por exemplo, orientando sobre os melhores calçados. Nossa, mas ela não consegue pentear o cabelo porque dói muito. Vamos fazer atividades com membros superiores de ganho de resistência. Então a gente sempre tem que pensar na melhora da função. E aí aqui eu faço um parênteses, né? Porque trabalhar a função única e especificamente pelo corpo, pela atividade corporal, beleza, a gente até consegue. Pensa na atividade, quais são os músculos que eu tenho que trabalhar, maravilha. Agora, como que a gente deixa isso menos sacal? Porque ele tem que ter uma memória afetiva interessante. Então, o que eu já fiz com o paciente, né? Que tinha muita dificuldade de abaixar para pôr o sapato. Então, a gente põe uma música na sessão. E aí, o que acontecia com isso? Aquilo se tornava algo agradável para ele. Então, aqui eu quero que vocês pensem o seguinte: vamos melhorar a função. Ah, mas dói quando eu faço isso. Legal. Então, vamos identificar. Como é que você faz? Você faz assim, show. Vamos melhorar essa amplitude, vamos melhorar essa força, vamos trazer aqui, vamos fazer mais vezes, vamos fazer de formas diferentes. Ótimo. Mas em que ambiente? A gente pode melhorar a experiência dele de realizar aquela função, né? Eu coloquei essa foto dessa senhora penteando o cabelo porque eu trouxe uma escova, né, para uma paciente minha, uma escova igual de criança, assim, sabe? Toda bonitinha, florida, toda rosa, tal. Eu falei assim, agora a senhora só vai pentear o cabelo com essa escova. Ela começou a rir, eu falei, essa escova é ridícula, né? Falou, então, mas aí eu quero que a senhora sempre dê risada quando for pentear o cabelo. É uma brincadeira, é um nada, mas ela vai olhar a escova, ela vai lembrar desse momento. Tudo que a gente puder fazer para que esta função prejudicada seja melhor executada, a gente tem que fazer. E aí, gente, outra coisa importante, ainda pensando na parte física, mobilidade. Quantas vezes no começo da aula eu falei que a dor crônica leva à imobilidade? Então, assim, a avaliação da mobilidade, tratamento de mobilidade é fundamental. Até porque a gente diminui o risco de quedas. E também falei sobre isso: pacientes com dores crônicas caem mais, tem equilíbrio prejudicado. Então, a gente tem que melhorar a mobilidade, a gente tem que trabalhar a mobilidade, é fundamental. Isso tem que estar dentro da nossa terapia. Ah, mas Fabiane, toda vez que eu trabalho mobilidade, ele sente dor.
sim, diminui o ângulo. Quando a gente fala mobilidade, tá bom, é claro que é legal ele conseguir levantar o braço até aqui, mas se ele não consegue, eu vou trabalhar com ele no ângulo que ele consegue. Então, ótimo, show, vamos começando com esse ângulo. Eu posso trabalhar a força naquele ângulo, eu posso pedir para que ele cante uma música enquanto está fazendo aquele exercício, eu posso colocar uma música, eu posso pedir para ele contar, eu posso dar uma dupla tarefa, né? Ah, é que ele não gosta do pezinho, tá bom, então faz com outra coisa, faz com elástico, faz com a resistência da sua mão. É essa criatividade que a gente tem que exercitar. Espera aí que tem perguntas aqui. Vamos lá. Aqui achei. Tainara. Nós podemos realizar exercícios que remetem à atividade de vida diária? Não. A gente é obrigado a realizar exercícios que remetam à atividade de vida diária, tá? Vamos lá. Já li artigos que falam que essas atividades são destinadas à terapia ocupacional. Então, ó, vamos lá, vamos deixar claro o seguinte. Existem momentos em que algumas profissões elas têm pontos de intersecção. Então, vamos só deixar claro uma coisa. Quem é que treina atividade de vida diária? O fisioterapeuta treina atividade de vida diária? Treina. O terapeuta ocupacional treina atividade de vida diária? Treina. O educador físico pode treinar atividade de vida diária? Pode. Por quê? Porque a atividade de vida diária é um ponto de intersecção. Várias profissões vão trabalhar a mesma coisa. Entende? O que não tem muito sentido dentro da fisioterapia? É você, por exemplo, o paciente está com dificuldade de cozinhar, eu atendo ela lá na casa dela. Aí eu vou ficar vendo ela cozinhar. Não, então. Aí não. Porque você está vendo ela fazer uma atividade. Você está ajudando ela ali a fazer uma atividade. Não. Quando a gente fala de fazer atividades de vida diária, é o seguinte. Bom, vou pegar a atividade de cozinhar. Toda vez que ela cozinha, lava a louça. Quem aqui não tem um paciente que fala que quando lava a louça tem dor? Lava a louça. Legal. Como que a pessoa lava a louça? Ela lava a louça em pé. Então, eu vou ajudar ele a fazer atividade de vida diária, lavar louça, fazendo uma terapia mais em pé. E qual a primeira coisa que a gente faz quando o paciente chega? Deita na maca. Não. Todos os exercícios que eu for fazer, todas as atividades que eu vou fazer, eu vou passar pelo menos 50% da sessão em pé. Por quê? Porque ele precisa ganhar resistência para ficar em pé para lavar a louça. Aí, para lavar a louça, o que acontece? Fica em pé e aí ele faz uma movimentação de braço, certo? Então, ele precisa do quê? Ele precisa de boa estabilização torácica. Ele precisa de um bom, de um bom ritmo escápulo torácico. Eu vou trabalhar exercícios assim com ele. Entende? Então, assim, você não vai lá e vai ensinar o paciente a lavar louça. Se foi isso que você quis dizer. Aí sim, aí é a terapia ocupacional que faz isso, esta parte. Mas eu posso pegar essa atividade e eu corto ela em exercícios. Então, o que ele precisa para fazer tal atividade? São os exercícios que eu vou colocar na terapia. Ficou claro? Tá? Não sei se foi isso que você quis perguntar, Tainara. Estou tentando fazer isso com a minha mãe, mas não consigo. Ó, deixa eu só te falar uma coisa, Ana. Muitas vezes, pelo fato de você ser filha, você não vai conseguir, tá? Então, não se culpe, porque a tua mãe talvez te enxergue somente como a filha dela e não como a fisioterapeuta ou como uma pessoa que possa cuidar dela. Então, continue tentando, continue orientando, mas não pegue esse fardo, tá? É muito comum a gente não conseguir tratar os nossos familiares. É muito comum, muito comum. Você não é a única, tá? Você não é a única. A gente está ali, a gente orienta, tal, mas como eu disse, o fisioterapeuta é um dos profissionais que tem maior frequência com os pacientes. Então, talvez realmente não seja você. Talvez você vai ser ali o suporte de orientar, de indicar, por exemplo, um amigo, uma amiga para fazer a físio nela, mas que não seja você, tá? Porque a gente tem aí conflitos de interesse, vamos dizer assim, tá? Às vezes uma colega sua vai falar a mesma coisa para sua mãe vai ouvir, e sua mãe vai fazer com ela, e tá tudo certo. Tá? Que aí a gente ultrapassa um pouco aí o limite terapeuta-paciente. Você é filha. Isso acontece, é muito comum, tá?
Então, vamos lá, beleza. Santo de casa não faz milagre. Nunca fez, minha gente. O que é isso? Imagina. Nunca fez. Já passou por vários físios. Ok. Vai chegar o momento que ela vai. é, que ela vai fazer. O fato dela ter passado por vários físios, isso é um bom sinal, tá? Seria pior se ela não tivesse aceitado nenhum, certo? Vamos lá, então. Continuando aqui. Então, ó, olha só. Agora aqui, vamos lá. Exercício físico tem fortes evidências no tratamento de dor crônica. Ponto final. Ponto final. Tem que fazer. Ai, eu não gosto. Ai, que pena que você não gosta. Eu não gosto de tanta coisa. Então, assim, gente, exercício físico. Qual é o exercício físico melhor para fazer? O que o paciente ou menos gostar ou melhor se adaptar, tá? O que ele menos detestar, né? Vamos dizer assim. Então, ai, não gosto de nada, mas esse, vai, tá bom, é o menos pior. Ótimo, começa por isso. Mas a única coisa que eu gosto é dança. Resolve? Resolve. Então pode ser caminhada, pode ser pilates, pode ser dança, pode ser musculação, pode ser natação, pode ser yoga. O exercício físico tem fortes evidências no tratamento da dor crônica, tá? Eu não sei se o educador físico está aqui ainda, mas assim, eles são parte fundamental do tratamento de dor crônica. Mas muitas vezes, quem vai dar o aval, quem vai incentivar esse paciente a ir para a academia, somos nós fisioterapeutas, tá? Então, assim, tem que ir. E aí, de novo, até pegando o gancho que a gente estava falando das intersecções das profissões, vai ter alguns exercícios que pode fazer na fisioterapia e pode fazer na academia. E tá tudo certo. O que não pode acontecer? É a gente querer. Isso acontece, tá? Ó, prestem atenção. Isso acontece. O paciente chega e fala assim: ai, olha, essa é a minha série da academia. Eu falo: parabéns. Mas você não quer dar uma olhada? Eu falo: eu não. Gente, eu fiz educação física. Se ele foi lá e ele deu esse treino, faça esse treino. Então, a gente tem que ter, assim, muita tranquilidade para falar: olha, você vai lá, né? O paciente gosta de nadar. Ai, o professor deu isso, isso, isso. Eu posso fazer? Pode. Você já não falou para ele ir? Ele pode fazer. Então, esse acompanhamento, tudo isso, a gente tem que estar junto com o paciente, tem que estar estimulando o paciente, tá? Cuidado, porque senão a gente começa a invadir, só a gente sabe. Isso é péssimo, tá bom? Então, vamos lá. Era lá. Comece pelo que você gosta e isso vai te levar ao que você precisa. Ai, amei essa frase, adorei, adorei. Lidiane, perfeito. Dança, yoga, pilates, começa, vai. E tem mais uma coisa que eu posso complementar aqui, que eu falo para os pacientes. Eu falo, ó, e tem outra coisa. Vai fazer, comece, eu preciso que você faça um pouquinho, né? Às vezes a gente dá essas orientações iniciais. E aí eu falo até para deixar o paciente tranquilo. Pode ser que você morra e morra detestando fazer exercício. Tá tudo certo também. Porque senão o paciente vai, aí ele continua não gostando, e aí ele fala, cara, o problema sou eu. E não é. E não é. Então eu falo, cara, beleza, não tem problema. Pode ser que você nunca goste, mas você vai gostar de ter um manejo melhor da dor. Você vai gostar de voltar a fazer coisas que você não fazia antes. Lembra? O que a gente tem que focar? É na função, não é na dor. Tá? Então, tem que movimentar. E agora vou deixar algo que está gravando e eu vou falar. Quem orienta paciente, quem orienta pessoas a fazer exercício físico, tem que se exercitar. Atenção, galera. Eu vejo muitos fisioterapeutas, muitos profissionais de saúde que não fazem nenhum exercício físico. Então, põe tua barba de molho. Vai fazer alguma coisa. Porque senão você não vai ter autoridade para falar para o teu paciente que ele tem que se mexer. Tá? Muita atenção com isso. Outra coisa, identifique fatores estressores como alvo do tratamento ao invés da doença. Então, assim, gente, olha só, peraí, tem aqui, Rayane, comecei em tempo de atender. Boa! Então vamos lá. É isso aí, Lucas. Então, olha lá. Identifique fatores estressores como alvos do tratamento.
ao invés da doença. Então, olha só, o paciente está lá, tem uma doença, tem depressão, ele tem ansiedade, ele tem síndrome do pânico, ele tem fibromialgia, ele tem artrite reumatoide, ele tem lombociatalgia, ele tem dor lombar. Gente, ele tem uma doença. O que que estressa esse paciente? Esse paciente, ele tem um suporte social adequado? Ele faz coisas que ele gosta? Qual ambiente que ele está? Ele muda de ambiente? Ou ele está sempre no mesmo ambiente? Então, por quê? Porque a gente não vai curar a doença dele. O paciente tem fibromialgia, tem fibromialgia. O paciente teve AVC, ficou com dor, ficou. Não, não, ele vai nunca mais ter AVC? A gente vai tirar ele, agora não tem mais. Não. Então, assim, o que está piorando? O que está estressando mais? Ao invés da gente focar na doença. O paciente tem demência, tem Alzheimer. Gente, o que eu vou fazer? Ai, pro Alzheimer. Não, vamos lá. Como é que eu melhoro a experiência dele? É nisso que a gente tem que focar, tá? Então, por exemplo, utilize práticas de distração para diminuir o foco de atenção da dor. Então, quando eu falei que a gente tem que ver o paciente como um todo, presta atenção. Você pergunta para o paciente o que você fez que você gosta. Dá uma tarefa para ele, monta um quebra-cabeça. Enquanto ele está montando o quebra-cabeça ali, talvez, naquele momento, ele distraiu da dor. Ele está fazendo novas conexões para resolver aquele problema. Eu diminuí a atenção da dor. Porque o paciente que não faz nada, ele fica pensando na dor o dia inteiro. Eu coloquei essa foto da praia aqui porque é isso. Quando foi a última vez que ele saiu de casa? Eu tenho uma paciente, gente, que depois de 2 meses de tratamento, ela falou para mim: eu consegui vir sozinha hoje para a clínica. 2 meses. Ela falou: aí eu passei no shopping, como você tinha falado. Foi legal, eu tô cansada. Legal, distraiu. Parece óbvio, mas fala assim pro paciente: o que você gosta de ouvir? Eu gosto de ouvir tal música. Você ouviu isso hoje? O paciente fala, não, aí você fala, ué, por que você não gosta de ouvir? Por que você não ouviu? Porque enquanto ele está ouvindo, a gente tem que proporcionar sensações, experiências agradáveis para o paciente com dor. Fala para ele ver um filme. Sabe? Vamos abrir aqui a lente, gente. Quando ele está com a gente, é o momento da gente fazer ali a terapia física, mas a gente tem que expandir o foco do paciente para fora do consultório, da clínica, ou onde quer que vocês atendam ele, tá? Então, peraí. Deixa eu só ver aqui. Tem uma mensagem. O que mais tem é profissional pior que o paciente. Pior que é isso mesmo. Atenção aqui, tá? E a gente pode distraí-lo durante o movimento, que eu já falei para vocês, né? Tá fazendo ali um exercício, pede para ele fazer uma outra atividade junto, cantar, distrair, tá? Para que o foco dele não seja a dor. Então, assim, vamos lá. Olha como eu fui boazinha para a gente encerrar. Eu fui uma mãe aqui, tá? Que recursos que a gente tem? Quando a gente pega um paciente que ele tem uma dor mais nociceptiva, quem lembra como que é nociceptivo? Localizado, né? O que resolve muito para ele? Exercício, né? Massagem resolve muito, liberação miofascial, TENS é super bom, né? Para uma dor localizada. Que as pessoas não sabem usar o TENS, mas o TENS é legal. Terapia manual, né? Técnicas de terapia manual, acupuntura, resolve bem. Para uma dor, pula esse aqui, ó. Vamos lá para neuropática. Uma dor neuropática, que é aquela, né, bem específica, né, no trajeto do nervo. Exercício resolve bem, TENS resolve bem, tá? Terapia manual resolve bem e alguns pacientes se dão bem com acupuntura. Aí, quando a gente pega o paciente nociplástico, que é aquele que tudo dói, vários pontos de dor, que não tem nenhum padrão, exercício. Eu coloquei aqui na ordem de evidência científica, tá? Exercício, gente. Exercício. Massagem, e aí depende da intensidade, como a gente já falou. Educação. Tudo isso que a gente falou aqui, o paciente tem que saber. Ele não sabe, tá?
terapia manual legal, o TENS é bacana e a acupuntura, em ordem decrescente de importância e evidência científica. Tem pacientes que são mais psicossociais, então aí é mais educação, uma coisa mais de massagem e exercício, nesta ordem, tá? Um paciente mais psicossocial precisa da nossa educação. E quando, né, basicamente, né, uma questão bem motora, aí é mais educação, exercício e depois a terapia manual, tá? Deixa eu só ver aqui mais uma coisa. Dança cênica. Dança cênica é muito legal para idoso, é muito bacana, tá? Em UBS tem, alguns hospitais tem, né, grupos assim, sabe, específicos, é bem bacana mesmo. Ajuda pra caramba, porque tem contato social, né? Então, assim, gente, exercício, a gente tem que movimentar. Essa história do paciente chegar e deitar na maca, gente, pelo amor de Deus. Vamos abrir nossa mente, tá? E um outro recado importantíssimo aqui para vocês. Lembra que eu falei que eu ia falar das frases que favorecem crenças negativas? Oh, meu Deus, eu espero que nenhum de vocês fale isso. Seu tendão está por um fio. Gente, o que o paciente vai pensar? Que vai cair. Seu joelho não tem mais cartilagem, agora é só osso com osso. Ai, pelo amor de Deus. É cheio de gente que fala isso. Seus nervos estão comprimidos. Gente, a entonação que a gente dá, as coisas que a gente fala, a maneira como você se abaixa é terrível, não é assim que abaixa. Pronto, acabou. Acabou de nocebar o paciente, quer dizer, ele não tinha uma preocupação com isso, agora ele vai ter e vai sentir dor quando ele não fizer isso. Sua postura é horrorosa, a gente não fala isso. Isso aqui só denigre o nosso trabalho, olha, é para degringolar mesmo, sabe? Só favorece crenças negativas. Mas vocês não vão falar, certo? Então, aqui, ó, como a gente tinha comentado, né? Deixa eu voltar aqui para lá. O melhor exercício é o exercício na fazer, tá? Tanto faz, gente. Mas tem que movimentar. Ah, eu vou sair com a dor, vai? Vou sair com a dor. Então, assim, importante isso, tá, gente? Relação com o paciente. Então, fatores ambientais importam, habilidade nossa de lidar com esse paciente, né? De educar, comunicar, sabe? Encorajar o paciente. Um tratamento individualizado. Às vezes vocês vão ter vários pacientes que tenham, né? São todos nossos plásticos, mas para cada um você vai usar uma forma, tá? É, sempre, né, dando a preferência para aquilo que ele gosta, para aquilo que a gente percebe que ele se sente mais à vontade. Certo, minha gente? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que eu tenha contribuído, né, para informação, para formação de vocês, tá? Esse é o meu Instagram. Se vocês quiserem, me sigam lá. Sigam o Instituto Beta. O ano que vem tem várias pós-graduações, cursos livres, aprimoramentos. Todas as informações vão ser colocadas lá, tá bom? Deixa eu